Vamos tratar da relação entre a sociologia e a violência doméstica, ou o estudo da violência doméstica pela sociologia. A ideia é que esse estudo seja realizado. A gente precisa de estudar esse fenômeno social. O fato social, os fatos sociais, eles contribuirão para a constatação dessa ocorrência tão horrenda no meio social, porque a gente tem visto alguns estudos que depositam todas as suas fichas no machismo, depositam todas as suas fichas no aumento da punição, depositam todas as fichas na instituição de mais crimes e mais punições. Mas sem um estudo sociológico desse problema social, nós não teremos uma solução duradoura, porque a gente precisa de estar consciente, de conscientizar o legislador de que não basta a tenacidade, a dureza da lei, dure lex, sed lex, a lei é dura, mas é a lei, porque não está resolvendo o problema. Qual que é o problema? O aumento, o alto índice de violência doméstica, e a gente precisa encontrar as razões, as causas desses efeitos, porque não podemos tratar os efeitos pelos efeitos, nós precisaremos tratar das causas. Então, a ideia aqui de transformação social, certo? De transformação social, e estudando o fenômeno social numa perspectiva bem abrangente. Por quê? Porque o problema social, ele não pode ser resolvido somente com uma regra jurídica. É preciso ir lá e tratar da ferida, tratar do problema social. Primeiro constatar ele, para depois ver o tratamento que será adequado para ele. E este encaminhamento nós não estamos constatando nas pessoas de fino trato com esses casos. Eles têm preferência por aumentar a punição, estabelecer como meta de vida, como eu vi uma promotora dizendo, em ampliar a punição. Ora, se punição resolvesse, a instituição como crime teria diminuído o feminicídio, a violência doméstica. O que a gente precisa, então, no caso de descumprimento de medida protetiva, né? No caso de descumprimento de medida protetiva, se tornou crime, e nem por isso o homem, quando transgride, vai lá e mata, certo? Ele vai lá e fere a mulher. E a gente precisa de solução, não punição para esses casos. Porque quando acontece o feminicídio, vamos analisar a família como uma sociedade que é. A família, ela se centraliza, a sociedade tem uma característica, todas elas, ela tem uma centralização de poder. A centralização de poder sempre esteve alojada no homem, certo? Até pelo sistema produtivo, tudo, era o homem que trabalhava. Nós tivemos uma transformação social, isso tudo mudou. A mulher passou a compor também esse poder, passou a decidir sobre os destinos da família. Então vejam bem, essa é uma das estruturas. Então o machismo, às vezes, só o machismo, não vai explicar nada, certo? A gente precisa de encontrar todas as nuances, todos os fatores que estão envolvidos aí. Então, encontrar primeiro o motivo do feminicídio. E mesmo porque, como eu estava dizendo, as vítimas do feminicídio, quando acontece o feminicídio, a família, como uma sociedade política de poder, ela acaba sendo destruída. Deixam órfãos, deixam outras famílias ligadas àquela ali também com problemas, certo? Quando acontece o feminicídio, o pai
vai cumprir pena, vira presidiário. A mãe está morta. Os filhos vão ser criados por quem? Pelos avós, quando tiverem avós, ou se não forem para uma frente de adoção, ou algum lar que receba essas crianças. Certo? Então, nós temos aí uma situação trágica com relação às vítimas. Então, precisamos de parar um pouquinho, de ficar pensando que iremos resolver o problema, como eu disse no outro vídeo, estabelecendo prisão perpétua. Não, a gente precisa de resolver. Aonde está o problema? Por que se chega a esse fenômeno do feminicídio? Qual que é o motivo que carrega para isso daí? Somente a sociologia pode fornecer elementos para esse estudo. E a gente tem na sociologia diversos fatores que contribuem para esse estudo, né? Então, a cultura, né? Nós precisaremos estudar então a parte cultural, o casamento, a família, a violência urbana, o machismo e a ideia de banalização, porque o que a gente tem visto de alguns operadores do direito, tudo para eles, se continua matando, está banalizando, precisamos de impor punição. Não é nada disso. A gente precisa de tratar isso como um fenômeno científico, como uma ocorrência científica. E a sociologia nos fornece esse viés científico. Então, será preciso que a Câmara dos Deputados nomeie alguns deputados, ou seja instituída pelo governo federal, uma comissão de juristas, sociólogos, psicólogos, psiquiatras e etc., para que apresentem ou participem, contribuam para a resolução desse problema. É preciso essa contribuição. Por vezes não adianta a lei ser muito boa e não ser aplicada, né? Então, nós temos vários casos no Brasil que a lei é muito boa, mas acaba não sendo aplicada. Nesse caso, a gente precisa de uma adaptação da lei à realidade nacional. A gente precisa dessa identificação. Só com isso teremos a resolução desse problema gravíssimo, um problema social, um fenômeno social que precisa de ser estudado pela sociologia e que ela não traga as soluções, mas que ela relate, que ela trate de esclarecer quais são as causas desses efeitos que nós estamos querendo tratar, e nós não, que os legisladores e os operadores do direito estão querendo tratar isso daí pelos efeitos, e isso daí acaba sendo um erro gravíssimo. A lei, a norma, não resolve os problemas, jamais resolveu. Pelo contrário, por vezes, ela cria muito mais problemas em casos em que o pai pratica o feminicídio e logo em seguida se suicida, certo? E isso é um problema social. Por falta de estudo, por falta de aprofundamento, nós estamos pecando aí. Então, eu clamo aqui ao legislador, então a essa parte do Poder Executivo que trata da violência doméstica, que promova esse estudo, que trate da realidade nacional como realidade nacional, e não pela ótica de um promotor de justiça, de um juiz, de um advogado ou de um defensor público, que pode ou não, tem a visão distorcida do fato. Por quê? Porque ele não tem os parâmetros em estudos científicos para se manifestar. De nada adianta, então, ele querer resolver o problema e, às vezes eu digo, para às vezes ter o que? Em seu currículo, o fato de ter participado de uma comissão legislativa, uma comissão de elaboração de projeto de lei. E isso nos causa muita consternação, porque o problema social está aí, o fenômeno sociológico, o fato social precisa de ser estudado, para que constatemos
o que realmente está acontecendo nas famílias brasileiras. E eu clamo a todos que batalhem, que lutem para que a gente consiga elaborar uma lei condizente com a realidade nacional, bem diferente do que querem alguns operadores do direito.